Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos falar sobre a parte final da CGM Bets, aquele último menu que ainda não tinha falado e que agora eu tenho acesso. É mais o review para finalizar esta lista, não é? Até que eles desenvolvam mais coisas. Por isso, vamos lá começar. Já vimos tudo isto. Para quem não conhece software, aconselho-vos a ver a playlist da CGM Bets, onde eu expliquei todos estes menus que estão aqui em cima. Mais este, o último que eu fiz até foi CGM Bet Live Stats, também expliquei, é um módulo para live. E agora vou ver um sistema de alertas. Como é que isto funciona? Bem, então, primeiro que tudo, eu vou fazer um exemplo prático e vou-vos explicando se calhar as coisas. Vocês podem pôr aqui o e-mail, que era para receber então os alertas para os próximos 3 dias. No entanto, logo aqui, eu acho que isto não está a funcionar bem. Diz que o e-mail foi salvo e esta funcionalidade vai ser disponibilizada brevemente. Ou seja, em princípio eu acho que isto não está a funcionar. Pelo menos eu não recebi o e-mail. Enfim, isto está em desenvolvimento, como tudo o que ele faz, ele adiciona muitas coisas, vai adicionando aos poucos. E pronto, isto suponho que depois vão de receber um e-mail, tipo se calhar um alerta para o e-mail, talvez, mas não, neste momento parece-me que isto não está a funcionar. Vou dar um nome a isto, sei lá, planeamento dos jogos para os 3 dias. Se calhar um campo de observações só para vocês. Eu vou usar muitas condições, mas vocês podem criar vários alertas, vários nomes para os alertas. Eu de uma vez só vou fazer várias coisas, tá bom? E aqui punham as vossas indicações, observações para este alerta, se quisessem. Tem aqui uma funcionalidade de aplicar estes alertas às vossas ligas preferidas. Eu vou aplicar a todos os jogos, basicamente. Tudo bem, este é o nosso alerta. Eu vou salvar este alerta, planeamento dos jogos para os 3 dias, e agora vou aqui à parte do Home Teams. E agora eu salvei só o nome, ainda não salvei os alertas. Tenho que definir vários alertas e é isso que vamos fazer. Então, vou tentar criar um alerta para todas estas condições, mas só vou fazer para a parte da casa. E depois a parte do visitante é semelhante, tá bom? Então vamos supor que eu primeiro tenho condições para vitórias da equipa da casa, por 1 gol, 2 golos, vitórias simplesmente, etc. Para empates, para derrotas, para overs. A overs tem diversos, over 1,5, 2,5. Por exemplo, se vocês são adeptos de over 1,5, vamos fazer isso, vamos fazer aqui uma condição. Para golos marcados, mais de 1, mais 2, não marcados. Pá, depende. Aqui o importante, aqui fica já a primeira mensagem. É importante que, para escolherem as condições que vocês desejam, para tirarem o máximo partido disto, que sei lá, tenham algum tipo de estudo por trás, não é? Para depois poderem identificar como é que têm que programar estas condições para depois vos dar os alertas, tá bom? É importante. Eu aqui não vou fazer nada disso, mas convém, tá bom? Então vamos supor, para o alerta da casa eu vou dizer que quer a equipa da casa ganhou, sei lá, por 2 golos, e vou dizer, posso pôr a condição casa visitante, ou posso pôr só casa ou só visitante. Eu vou dizer, vou pôr uma condição que ganhou por 2 golos de diferença, by. Eu não quero by, eu quero at least. Ou seja, em vez de ser exatamente 2, quero que tenha ganho pelo menos por 2. Vou alterar um bocadinho a condição. Depois de 1 a 90 minutos, aqui não vou fazer nenhuma condição com 90 minutos, ou seja, isto é a tempo inteiro. E agora aqui, muito importante, podem pôr em percentagem de jogos ou em jogos. Eu, por exemplo, vou utilizar em jogos, ou seja, aqui tenho que definir que quero os últimos 5 jogos, quero para os últimos 5 in the last 5 games. É porque se eu não puser aqui é nos últimos 5 jogos, aqui é a condição de em jogos, ou seja, podiam ser 3 de 5 jogos desde o início da época. Convém porem quantos jogos é que querem considerar para esta característica ou para esta variável, tá bom? Então é nos últimos 5 jogos, quero que 3 de 5 desses jogos, a tempo inteiro, a equipa da casa que vai jogar em casa tenha ganho por 2, em 3 de 5 jogos, tenha ganho por 2 ou mais golos. Vamos supor que os últimos 3 jogos ela jogou 2 vezes em casa e uma visitante. Ótimo, já ia respeitar esta condição. Estão a ver? Agora, quero também procurar lei ao empate. Então vou fazer not draw, ou seja, não empatou. Quero que a equipa da casa, pode ser da casa neste momento, não tenha empatado. Agora vou pôr uma condição por minutos. Vou pôr na segunda parte, não tenha empatado, e vou pôr em percentagem, sei lá, 70% dos jogos. Não, vou pôr 60%. Porque a odd do empate
Se calhar ao intervalo pode estar ali próxima de 2, depende das ligas. Pronto, vou pôr só 70% dos jogos, tudo bem. E quero que isto ele verifique esta condição nos últimos 5 jogos também. Ou seja, nos últimos 5 jogos quero que 70% dos jogos não tenha existido empate na segunda parte. Ou seja, teve que ocorrer um gol. Estão a ver? Mais uma condição. Não perdeu. Ok, vou pôr não perdeu. Vou dizer, além de que a equipa da casa tinha que ganhar 3 de 5 jogos nos últimos 5 jogos e ganhou por 2 golos, quero pôr que se a equipa da casa não perdeu pelo menos em 3, vou pôr em jogos, em 3 de 6 jogos. E isto pode ser nos últimos 7 jogos. Por exemplo, ou seja, a primeira condição, ela ganhou por 2 ou mais golos nos últimos 3 de 5, independentemente de ser em casa ou visitante, e aqui estou a dizer que não perdeu, mas só contabilizando os jogos que jogou em casa. Estão a ver as condições? Independentemente, todos estes alertas funcionam separadamente. Pode-se verificar uma condição e depois não se verificar outra. Já vão ver isso depois mais à frente. Agora, vamos pôr, alguns de vocês gostam de over 1,5, não é? Over 1,5, quer jogos de over 1,5 da equipa da casa. Não, vou pôr também casa e visitante, ou seja, quero uma performance mais recente, para tempo inteiro. Quero 80% de over 2,5 nos últimos 10 jogos. Under, quero jogos para, sei lá, under 3,5. Por exemplo, os últimos jogos, novamente a tempo inteiro, aqui quero pelo menos, uma percentagem elevada. Vou pôr 90, uma coisa mais exagerada. Vamos pôr mais uma condição, marcados. Ok, eu quero que a equipa da casa aqui ganhou por 2, pelo menos marcou mais de 2 golos. Vou pôr uma condição semelhante à primeira, mas só que agora vou só contabilizar em casa. Marcou pelo menos 2 golos. Olha, aqui está uma... Não, vou mudar isto um bocadinho. Aqui é maior que um golo. Quero mais que um golo, desculpem. Quero mais que um golo e quero na segunda parte, quero que a equipa da casa marcado mais que um golo nos jogos que realizou em casa, em metade deles, vou pôr 50% porque os odds normalmente para 2 golos na segunda parte estão mais ou menos próximas de 2. Aliás, vou pôr 55%. E quero isto nos últimos, sei lá, 5 jogos. Uma condição, quero uma equipa, sei lá, que concede... Não concedeu, tipo, golos, ou seja, uma equipa forte, se calhar. Nos últimos jogos, pode ser home e away. Quero, sei lá, 70%. Uma equipa que sofre poucos golos, tem uma defesa forte nos últimos 10 jogos. GG, ambas marcam. Eu quero um jogo para golos. Se quero um jogo para golos, se calhar quer ver a tempo inteiro, talvez. Isto talvez mais para uma perspectiva punter. Quero, ambas marcam pelo menos de, sei lá, 70% nos últimos jogos. Pronto, que assim o 70%, se eu puser 50% era o equivalente ao modo 2, assim 60% posso apanhar odds mais baixas. Pronto, já criei aqui várias condições, tá bom? Vou gravar isto e agora vou testar. Agora que eu tenho as condições, não se esqueçam, façam um trabalho prévio. Primeiro, tenham noção do tipo de variáveis que têm aqui, que é para poderem configurar isto da melhor maneira. Podem configurar em casa, a visitante, numa perspectiva mista, em termos de situações em in-play, por exemplo, aqui é uma situação mais in-play, porque só estou a contabilizar a segunda parte. Podem também fazer algo HT também, é verdade, por acaso não fiz aqui nenhum cenário de HT. Podiam pôr over 0.5 entre 1 e 45 minutos, por exemplo, não é? Podiam também fazer isso. Vamos testar estes alertas, tá bom? E agora vou fazer refresh. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai percorrer os jogos e vai verificar estas condições. Neste momento temos aqui, se calhar, jogos da Liga Japonesa a decorrer, dia 18. Isto vai demorar um bocadinho, por isso vou deixar carregar esta barrinha. Muito bem, ele já carregou os jogos todos. E vejam, ele carregou... Porque ele demora um bocado de tempo, porque ele está a carregar os jogos todos das vossas ligas todas, não é? Que eu não fiz nenhum filtro a ligas. Veja, eu tenho jogos 18, 19 e 21. E depois tenho aqui umas corzinhas a verde, a vermelho e depois também há umas amarelas. Isto aqui, o verde quer dizer que a condição verifica-se. Vejam, qual era a nossa condição? Aqui é o jogo do Milan com o Bolonha. Vejam que também só está a aparecer as condições na equipa da casa, não é? Porque eu só fiz condições para a equipa da casa. As equipas visitantes não têm nada. Então, o sítio onde é para aparecer não aparece nada. Eu aqui posso esconder as condições que não são verificadas. Vejam, o ambas não marcam, que é esta última coluna. Aliás, isto aparece por ordem, não é? Esta ordem na horizontal segue esta ordem da vertical, de cima para baixo. Estão a ver?
Tudo o que tiver verde foram condições que se verificaram. Tudo o que tiver vermelho não se verificaram. Tudo o que tem amarelo é porque tinha uma amostra suficientemente grande para verificar a situação. Que é o caso, por exemplo, aqui da Liga Coreana. Verificou algumas condições, mas, por exemplo, tem um amarelo. Vamos ver este L, o que era? O L era Not Lost em casa a tempo inteiro, 3 de 6 jogos nos últimos 7. Ou seja, a equipa em casa ainda não realizou 7 jogos. Por isso é que esta condição não é possível de executar, então aparece amarelo. Bem, uma coisa, podem ter isto aqui, podem esconder as condições que não vos aparecem. Tem esta imagem visual, mas isto não é muito prático, né? Depois estamos aqui a ver qual é o jogo, não consigo ver, não sei o que mais. Tem também estas condições para vos facilitar, se quiserem só ver as condições por ordem de casa visitante, por ordem da casa, por ordem só dos visitantes, etc. E depois correm. Mas a maneira mais simples, a meu ver, é depois de correrem, fazerem este teste e verificarem estas condições, é exportarem para Excel. Vou fazer isso mesmo. Ok, eu já exportei, já abri o Excel e vejam o que aparece. Primeiro vou-vos mostrar o Excel. Estão aqui. Isto é uma cópia daquilo que nós vimos. Vou pôr aqui um filtro. Mas vejam, ele aqui não faz cores, não é? Não faz cores como aqui. Mas aparece 1, 2 e 3. O 1 corresponde ao verde. O 2 corresponde ao vermelho. O 3 corresponde ao amarelo. Ou seja, eu em Excel tenho estas condições todas. Rapidamente identifico quais são os jogos em que a primeira condição, por exemplo, se verifica. Vamos ver se bate certo. Vou pôr 1. Fazer um filtro aqui a 1 para a primeira condição. Vejam que isto é as mesmas condições. Vamos lá, quais são os jogos? Ok? Só para verificar, é o Milan, é o Liefering, é o Atalanta, o Klagenfurt, o Verona não é, ok? Depois tem o Vesle, está aqui, depois aparece mais umas equipas para baixo, tipo o Porto. E qual era a condição? Agora vou separar isto, vou pôr aqui. Vejam, a condição era que a equipa da casa, a 90 minutos, em 3 de 5 jogos, nos últimos 5 jogos, ganhou pelo menos por 2 golos de diferença, né? Pronto, é isto. Vocês criam estes alertas, salvam, depois de salvarem tem aqui, fica aqui gravado, eu tinha feito aqui um teste, sei lá. Estas são as condições que nós criamos agora e estas vão ser as condições que eu tinha antes. Como tenho que gravar as condições, senão depois tenho que as retirar. Vou abrir isto novamente, mas vejam, as condições já cá estão. Quando vocês vão depois aqui, Home Team, depois de terem estas condições, carreguem a lista aqui, exportem para Excel e pronto. Ou seja, o trabalho que vão ter é estudar que tipo de condições querem ver. O que é que vocês... Basta pensarem um pouco. O que é que normalmente vocês veem? Que tipo de estatísticas vocês veem simples, não é? Que gostam de procurar. Aqui podem automatizar todo esse processo e fazer um calendário para os próximos 3, 2, 1... Aqui não há muito mais a dizer. É esperar também que ele implemente aqui algumas das coisas que ainda faltam, mas a parte mais importante, sem dúvida, para mim é quando criam as condições, exportar para Excel, e depois em Excel é mais fácil usar os filtros e fazer uma listagem de jogos para as condições que vocês desejam, tá bom? Pronto, malta, é tudo. Espero que tenham gostado desta funcionalidade dos alertas, não é? Quem tem, experimente. Quem não tem, novamente, aconselho-vos a ver a playlist para verem se é um software que vos interessa. Tem o meu link aí abaixo. Fique atento a promoções, que ele de vez em quando divulga promoções. Eu ponho-se que até existe agora uma campanha de verão, que dá para aí 40% ou 60% de desconto. E acho que é tudo. Aconselho-vos sempre também a ver o fórum. Se quiserem também sugerir alterações e melhorias, vão ao fórum do software, que ele está sempre muito atento e implementa muitas das coisas que vocês às vezes pedem. Ajudem-no e ele torna-vos o software cada vez melhor, tá bom? Vá, um grande abraço, fiquem bem. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem e até ao próximo vídeo. Tchauzão!